Um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Senhor nosso Deus, Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor, para todo sempre. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Espírito Santo que sonda os corações e conhece todas as coisas. E nos trouxe até aqui hoje, Senhor. E nos separou e nos predestinou para a sua glória. Meu Deus, nós nos reunimos aqui para louvar o teu nome. Nós nos juntamos aqui para dizer que nós o amamos. Não temos outro Deus. Não existe outro rochedo semelhante ao Senhor. Só tu tens, Senhor, palavra de vida eterna. Pai, nós pedimos perdão por nossas fraquezas, nossas faltas. E no nome de Jesus Cristo, suplicamos ao Espírito Santo que continue a falar nos nossos corações. Meu Deus, que a sua palavra, Pai, possa ser ouvida por todos aqui no nome de Jesus. E que nada atrapalhe, Senhor, o teu querer e a sua vontade. Nós declaramos que o teu Espírito Santo tem toda a liberdade aqui em nossos corações, nesse lugar. E seja feita a sua vontade, aqui, assim como é feita no céu. Glórias a Deus. Amém. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amados. Amém. Por essa oportunidade que nós temos. Estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. O tema para essa mensagem é esse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Amados, nós bendizemos o Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito no nosso meio. Nós temos visto, nós temos ouvido. Nós somos testemunho do poder de Deus. E hoje não é diferente. Hoje vamos meditar a respeito da grandeza de Jesus Cristo, do poder que Ele tem. Nós vamos trazer à tona, trazer à memória aquilo que nós já sabemos bem. Isso aqui não foi inventado ontem, isso aqui é um texto conhecido por todos, amados. Mas nós temos que nos lembrar que nosso Deus é poderoso. Aleluia. Nós temos que nos lembrar que Ele pode todas as coisas. Amém. O texto que foi lido aqui, ele fala disso, do poder de Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 103, ele diz claramente: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Deus, Ele tem feito grandes coisas, amados. Essa é uma verdade poderosa. E nós dizemos com toda certeza: se não fosse o Senhor, nós não estaríamos tão bem quanto estamos agora. Se não fosse Deus, se não fosse a sua bondade, a sua misericórdia, nós não estaremos aqui cantando louvores a Deus. Mas somos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito, pelos planos dEle. E o testemunho da nossa irmã, ele não é somente dela, mas ele se aplica a cada um de nós aqui. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Glória a Deus. De grandes males o Senhor tem nos livrado. Coisas que nós nem imaginamos, amados. O Senhor tem colocado a mão e Ele tem dito: não, hoje não. Se estamos vivos é graças a Ele. Se estamos de pé é graças a Ele. E nós estamos aqui para bendizer o Senhor por isso também. Mas a grande verdade, amados, é que a nossa vida ela não é perfeita. Não é um mar de rosas. E Jesus Cristo nunca nos enganou quanto a isso. Nossa vida ela não é perfeita. Se você olhar de perto a vida de ninguém que você conhece é perfeita. Não existe um ser humano que tem uma vida 100% perfeita.
Todos nós passamos por problemas. Todos nós estamos sujeitos a passar por dias ruins. É como no caso de Jefité. A Bíblia diz que Jefité era um homem valoroso. Porém, cada um de nós tem um porém também na vida, amados. Temos o nosso porém. Cada um de nós aqui, eu não vou dizer aos menores, né, que talvez ainda não chegou a esse entendimento por conta da idade, mas cada um de nós aqui almeja receber um milagre da parte de Jesus Cristo. Cada um aqui almeja receber um milagre da parte de Deus. Cada um aqui tem uma situação onde diz assim: aí é só Jesus. Não, irmão, mas eu não tenho enfermidade, não. Amém. Não estou dizendo que é enfermidade. Casos e casos. Que um pode ser uma enfermidade, o outro pode ser outra situação. Uma situação, questão psicológica, questão emocional, questão de relacionamento. Uma questão familiar, onde você já tentou, mas você olha e não, aí é só Deus, aí é só um milagre de Jesus. Pode ser até alguém, você esteja orando por alguém. Você já tentou, mas você se ajoelha e diz: Senhor, aí é só o Senhor agora. Não sei, cada um aqui sabe. E o Espírito Santo também sabe. O Espírito Santo conhece você, meu irmão. Ele trouxe você hoje aqui com um propósito, com esse objetivo. E que no nome de Jesus você sai daqui renovado. Você sai daqui bendizendo o nome do Senhor. Se você entrou dando glórias, que você sai dando glórias. Se você entrou amargurado, que sai transformado no glória. Eu não sei, mas que o Espírito Santo trabalha na sua vida hoje. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele fala de um homem com uma situação muito complicada, muito difícil. Está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Nós conhecemos bem: Mateus, Marcos e Lucas. Ele fala de um leproso, uma doença muito comum naquela época. Era uma situação tão complicada, e nós já tratamos muito desse tema aqui na igreja. Os irmãos sabem, essa situação é muito conhecida de todos. A lepra, ela foi considerada o pior mal em uma determinada sociedade. A pior doença. Se hoje nós temos conhecimento de várias doenças gravíssimas, mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui do texto. Porque toda vez que você lê a respeito de um leproso na Bíblia, você está lendo a respeito de uma pessoa que está condenada. E é bom que você tenha isso em mente. Todo leproso que você vê escrito na Bíblia, ele está condenado. Por quê, irmão? Porque a lepra, em primeiro lugar, era uma doença visível. Ela ficava exposta. Então não tinha como se esconder. Para o povo de Israel era pior, porque talvez de qualquer outra doença a pessoa ficava em casa e ia se tratando, mas a lepra, ela tinha obrigatoriamente que sair da cidade, sair do meio da sociedade. Então não havia hospital para leproso. Em Israel, o leproso ele tinha que viver afastado de todo mundo, inclusive da própria família. Ah, mas um familiar querido? Não. Se o familiar quisesse cuidar, tinha que viver com ele também, longe da sociedade. Se você ler Levítico 13, você vai entender bem o que se trata a lepra. Era terrível. Quase sempre ninguém escapava. A verdade é que não havia somente um tipo, né? Tinha vários tipos de lepra. Em alguns casos, a pele voltava ao normal e a pessoa ela ia, voltava ao sacerdote, o sacerdote examinava e dizia: não, realmente não foi grave não, pode voltar à sociedade. Porém, tem que passar pelo sacerdote. E ele é que determinava: não, tudo bem, pode voltar a viver. Mas na grande maioria dos casos, até que chegasse a esse ponto de ser
voltar à sociedade, a pessoa já era discriminada, só pelo fato de ter uma mancha na pele. Porque tinha que ser examinada, tinha que passar por um período de observação, e ali a angústia já tomava conta, e se aquela lepra aumentasse, pronto, olha, você agora tem que viver isolado. Depois, com o tempo, quem tiver curiosidade, vai lá no livro de Levíticos, capítulo 13. Em Israel, porém, havia um peso ainda maior que tudo isso. Veja só, primeiro a pessoa tinha que se viver isolado, tinha que se separar de todo mundo, não havia tratamento para isso. Mas em Israel, ainda era considerada um castigo por parte de Deus. Então, imagine só, que quando você passasse, por exemplo, e você visse um leproso, longe lá, moribundo, perto de morrer, muitas das pessoas em Israel olhavam e diziam, ali, provavelmente é um castigo de Deus, alguma coisa ele fez. Meu irmão, mas isso é bíblico? É bíblico. Quem não lembra, por exemplo, do caso de Miriam? Miriam foi um caso onde Deus pesou a mão. Miriam e Arão começaram a sussurrar, falar um com o outro, e Moisés, por que salva Moisés? Miriam, que era a irmã dele, por que salva Moisés? E aí Deus chamou os três, e esse é um texto pesado, né, irmãos? Você quer ver um texto pesado, lê esse. Hein, missionário? Deus chama os três, e de uma forma única, Deus nunca mais vai falar isso com ninguém, mas de uma forma única, Deus chama os três, olha, quando eu quero usar um profeta em Israel, eu falo para ele por sonhos ou eu dou uma visão. Mas com Moisés eu falo boca a boca. Porque ele é diferente, eu falo com ele diferente. Vocês não tiveram temor de falar dele. Deus chegou para mim e disse, a partir de agora já era para você. Ela ficou toda branca de lepra dos pés à cabeça. E mais, a Bíblia diz que Deus se retirou. A nuvem foi embora. Ou seja, ali já era, a menina era para morrer mesmo. Moisés se prostra e diz, Senhor, não faça isso com ela. Moisés clama a Deus, não faça esse mal com minha irmã, não. Deus ouve a oração de Moisés, mas disse, porém, ela vai ter que ficar 7 dias longe do arraial. Ficou 7 dias fora de todo mundo. Ninguém podia chegar perto dela. Todo mundo teve que esperar o prazo. E aí sim, Deus teve piedade, ela voltou. Mas a lição foi dada. Outro caso muito famoso está em 2 Reis, capítulo 5, que é o caso de Geazi, o ajudante de Eliseu. Quem não lembra dessa história? Você lembra desse caso? Naamã foi lá, o leproso, Deus curou Naamã, pá. Geazi disse, não, a gente não vai ganhar nada. Eliseu burro, não vai ganhar nada, o cara trouxe dinheiro. Geazi foi lá e escondeu, olha, meu senhor mudou de ideia, viu? Precisamos lá de uma ajudinha e tal. O cara, beleza, peraí, deu. Geazi voltou escondido, pensando que Eliseu não sabia nada. Ele disse assim, rapaz, você vem de onde? Ele, não sai não. Não sai não, está aqui, vem na Bíblia, pá. Eliseu, por acaso você acha que eu não fui com você em espírito? E eu vi você pedindo lá, está pensando que se engana Deus, cara? Mas isso também é pesado. Porque ele diz, olha, a lepra de Naamã vai passar para você e para toda a sua descendência, desde agora para sempre. Isso é terrível, porque toda descendência. Mas foi assim. Então veja, eu citei aqui exemplos onde Deus pesou a mão. E o castigo foi a lepra. Então, na mente de muito religioso em Israel, o cara estava leproso porque provavelmente alguma coisa ele aprontou. Então, é preciso que você leia esse texto e tenha isso em mente. Uma coisa interessante de Lucas, como ele era médico, ele faz uma observação que os outros não fazem a respeito desse cara aqui. Veja, por exemplo, o que é que ele diz? Olha, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Os outros só dizem que veio um leproso. Mas Lucas vai dizer que o cara estava coberto, ou seja, já estava no estágio final.
que a lepra começava com uma manchinha em algum lugar. A partir daí o cara é leproso, mas podia ser só um. Mas ele já tinha que ficar afastado. Mas Lucas não, Lucas vai dizer, ele estava coberto, ou seja, ele já estava à beira da morte, estava no último estágio, tudo ou nada ali, não tinha mais jeito. Mateus, no capítulo 8, falando do mesmo tema, da mesma história, Mateus vai nos ajudar a entender quando foi que isso aconteceu. Porque se você ler Mateus 8, de 1 a 4, Mateus vai dizer que assim que Jesus desce do Sermão do Monte, esse cara vai ao encontro dele. Ou seja, mal Jesus tinha acabado de dar o seu sermão, fazer aquele ensinamento todo, o Sermão do Monte, assim que ele desce, o cara já vem ao encontro deles. Só para situar. Então, a lepra era um mal tão terrível que ela também se assemelha ao próprio pecado na vida do homem, do ser humano. Veja só que mal terrível. Assim como a lepra mancha a pele, o pecado também mancha o ser humano. O ser humano é manchado pelo pecado que comete, amados. E só o sangue de Cristo é capaz de limpar o ser humano. Assim como a pessoa leprosa não podia por si só se purificar, assim também ninguém escapa do mal que o pecado é capaz de fazer. Ninguém escapa do mal do pecado. Nenhum ser humano escapa das consequências do pecado. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Só Ele purifica. Só o sangue de Cristo liberta o pecador, nada mais. Somente Jesus purifica. Assim como a lepra separava o homem da sociedade, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Todos nós aqui, irmãos, estamos separados de Deus, longe das promessas do Senhor. Isso também é bíblico. O pecado, assim como a lepra, deformava a pele das pessoas. Dizem que a lepra, no seu estágio mais forte, ela começava a deformar as partes mais sensíveis do corpo. As pontas dos dedos eram corroídas, ponta do nariz, ponta das orelhas, simplesmente corroídas pela lepra, quando ela estava já no seu estágio. Então, assim como a lepra, o pecado também deforma o ser humano. O ser humano é deformado pelo pecado. O ser humano que é lindo, criado à perfeição de Deus, com o pecado, ele vai se desgastando, se deformando. E isso é o efeito do mal. Um outro aspecto muito curioso é que a lepra deixava a pele insensível. Eu sei que os irmãos sabem, pelo menos aqui no Brasil, o termo lepra ele foi alterado, né? Ele foi modificado, justamente para tirar o peso, né? Pejorativo. Ele foi agora transformado em hanseníase, né? A hanseníase, a doença de pele, ela é a lepra antiga. Mas se você der uma pesquisa, você vai ver que foi alterado isso justamente porque havia ainda um peso muito forte na palavra lepra. Mas eu lembro de um detalhe, amados. Eu lembro que eu era criança e tinha um videozinho passado na TV do Ministério da Saúde a respeito da hanseníase, que um dos sintomas era uma mulher que estava no fogão, por exemplo, cozinhando. Alguém vai lembrar disso aqui, não é possível, meu Deus, eu não sou tão velho assim. Tinha uma mulher no fogão e ela acendia um fogo aqui na boca e ela ia pegar outra panela e a chama, ela não sentia queimar. Aí alguém dizia, mas você não está sentindo fogo não, ela não sentia. Isso o Ministério da Saúde fazia esse videozinho para explicar que um dos sintomas da hanseníase era a falta de sensibilidade na parte afetada. Ou seja, a pessoa jogava água morna, a pessoa não sentia, né? A hanseníase, ela tornava a pele meio que insensível no local afetado. Então o pecado também, a semelhança da doença, o pecado também faz isso. Nos torna insensíveis às coisas de Deus. O pecador, ele começa com algo pequeno.
Aí daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco vai aumentando, daqui a pouco o pecado está tão nítido na vida dele, mas para ele não é tanto fácil como tanto fez. Vai ficando insensível. Então, tudo isso a gente pode comparar, veja que gravidade, né, essa doença. Mas eu quero chamar a sua atenção de forma bem breve para um detalhe interessante aqui. Em primeiro lugar, você percebeu a atitude da pessoa, do leproso aqui na história? Ele queria um milagre a todo custo. Ele estava à beira da morte, precisava de um milagre. Mas ele tomou uma atitude. E eu quero focar, quero dar ênfase aqui agora, na atitude dele. Em primeiro lugar, ele vai até Jesus. Ele pensou, bom, se eu for até ele vai me curar. Agora eu quero que você imagine comigo aqui. Nós já sabemos o peso que era uma pessoa nesse estado lá em Israel. Ele não podia estar no meio do povo. Por exemplo, eu creio em Jesus, eu vou ouvir um sermão. Ele não podia. Sempre tinha gente ao redor de Jesus. E ele, na condição de leproso, não podia estar lá ouvindo o sermão. Então a atitude que ele toma é tudo ou nada. Porque se alguém descobre que ele é um leproso, está lá no meio dos outros, ele podia morrer ali mesmo. Ou seja, a pessoa podia interpretar, o cara está fazendo de propósito, o cara está aí numa situação com uma doença contagiosa, está aqui no meio da gente. Se você ler Levítico capítulo 13, versículo 45, você vai ver que o leproso, assim que era diagnosticado, ele tinha que começar a gritar: imundo, imundo. Era terrível. Ele tinha que pegar um pano, colocar no rosto, como se fosse uma espécie de máscara. Tinha que tapar o rosto. Está lá em Levítico 13, 45. Pegava um pano, tapava o rosto aqui, deixava só os olhos. Tinha que se envolver, tinha que ficar afastado. E por um acaso, se alguém topasse com ele no caminho, de longe ele tinha que começar a gritar: imundo, imundo. Que era para a pessoa perceber e cortar a volta. Veja que estado, veja que situação. Mas mesmo nessa situação, qual é a atitude que ele toma? Em primeiro lugar, eu vou até Jesus. Eu vou até Ele. Ele vai me curar. Ele tem poder para me curar. Amado, eu gostaria, em nome de Jesus, com toda a educação que você tem, você olha para a pessoa mais próxima a você e pergunta: você quer um milagre? Qual tem sido o seu esforço para isso? Pergunta: qual tem sido o seu esforço para isso? Querer milagre, todo mundo quer, mas poucos estão se esforçando para conseguir. Amados, a recomendação da palavra do Senhor para você e para mim hoje: vá até Jesus. Vá até Ele. Vá até Ele. Busque a Jesus Cristo, Ele pode resolver. Ele pode realizar o milagre que você precisa, meu irmão. Vá até Jesus. Tome uma atitude. Às vezes a gente passa a vida toda sofrendo com uma situação, mas não tem coragem de dizer: Senhor, agora está nas suas mãos. Agora está nas suas mãos, eu sei que o Senhor pode. É bom lembrar que Ele podia fazer como muitos outros fizeram. Ele podia se recluir no canto dele e dizer: não, agora eu vou morrer, vou ficar na minha, e ponto final. Assim também a gente pode fazer, sabia? A gente pode pegar a nossa situação e dizer: não, para mim não dá medo, deixar o barco andar e ponto final. Vai terminar assim. Você pode escolher isso também, é uma opção. Você pode pegar esse seu problema, essa sua situação e dizer: não, agora não dá, eu não posso, então. Ou você pode fazer como ele: Jesus, está na sua mão. Eu sei que o Senhor pode. Eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. É a primeira coisa que ele diz a Jesus: Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Ele tem essa certeza. Qual é a segunda atitude dele? Isso é lindo demais. Versículo 12. O que é que a Bíblia diz que ele faz? Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra,
suplicou. Ele se prostra, e a Bíblia diz que ele coloca o rosto na terra. Ele se humilha diante de Jesus. Ele não faz como muitos crentes hoje. Eu determino. Hoje a pregação está estranha, está esquisita. Porque tem crente determinando. Eu determino que a minha bênção é hoje. Esse leproso, ele se curva diante de Jesus, coloca a boca no chão. Você quer algo de Jesus? Aprenda a se humilhar diante dele. Aleluia. Aprenda a se humilhar diante dele. Aleluia. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cuidado com o ditado que você escuta por aí. Crente não vive de ditado, crente vive do que está escrito na Bíblia. Aleluia. Tem ditado que diz os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Jesus será exaltado. Humilhado nós somos o tempo todo. Você pode ser humilhado em qualquer situação. Mas para ser exaltado, você tem que se humilhar e diante de Jesus. Isso é mais difícil de se fazer. Isso é mais complicado de se fazer. Você sabia disso? Deixa eu perguntar. Você já se humilhou hoje? Hoje, agora de manhã no culto aqui. Você já se humilhou diante de Deus? Responda para você mesmo. Já se humilhou hoje diante de Jesus Cristo? Você já fez isso hoje? Hoje aqui, de manhã, nesse sábado? Você já se humilhou diante de Jesus Cristo? Saiba de uma coisa. Para ter o seu milagre, você precisa se humilhar diante dele. Jesus não ouve a ninguém de nariz empinado. Jesus não ouve a ninguém de nariz empinado com arrogância. Não é só porque você quer, mas ele escuta a oração daquele que se humilha. Não confunda as coisas. Deus ia usar Moisés, ia separar ele para uma grande obra. Mas a primeira coisa que Deus diz a Moisés: tire a sua sandália. Aqui é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele ama todos, amados. Mas ele só responde a oração de quem se humilha diante dele. Aprenda com as Escrituras. Está lá em Mateus 23, Jesus disse: quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É a si mesmo que você tem que humilhar, não é humilhar os outros. É a você mesmo, eu hoje aqui. Eu tenho que me humilhar diante de Jesus Cristo. É isso que o leproso nos ensina. Hoje em dia, até louvores cantados ensinam a gente errado. Isso é maluquice. Tem louvor que diz até a hora. Não vai passar de hoje a minha vez. Quem disse? E se Deus não quiser? Mas se humilhe diante de Jesus Cristo. Ele tem poder e ele ouve a todo que se humilha. Porque a Bíblia diz que ele mesmo se humilhou e preferiu ser homem, se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e quis ser homem como nós. Isso ele mesmo se humilhou, ele, Jesus, se esvaziou, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. Então, mais uma vez, vamos lá, com toda a educação de crente, olha para a pessoa e diga: você quer um milagre? Se humilhe diante de Jesus Cristo. Se humilhe diante de Jesus Cristo. É hora da igreja baixar a cabeça, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Se humilhe diante dele, amados. Gente anda com o nariz muito
empinado, a arrogância, o orgulho lá em cima. É hora de dobrar joelho, é hora da igreja dizer: Senhor, não dá, o Senhor não dá. Humilhai-vos diante da mão de Deus, que é poderosa. Aleluia. Amado, a gente tem amado de se humilhar para tanta gente que não precisa. Se humilha pedindo emprego, se humilha pedindo oportunidade, se humilha pedindo tanta coisa. Mas quando é tempo de Jesus, ele quer determinar o quê? Se humilhe diante dele. Aleluia. Dobre seu joelho, você precisa de um milagre. Se humilhe diante dele. Por incrível que pareça, a Bíblia diz que Manassés foi o pior rei que existiu. O pior rei que teve na face da terra foi Manassés. Insuportável aos olhos de Deus. Mas o texto diz que ele se humilhou. Deus levou um profeta e diz: veja como ele se humilhou. Quando ele se humilha, Deus volta atrás e restabelece o reino para ele. Porque Deus não se agrada de ninguém que vive com arrogância. Mas ele olha para aquele que se humilha. Se humilhe diante dele, amados. Diga ao Senhor, diga ao Espírito Santo: baixe, faça como leproso, bote a boca no pó, rosto no chão. Não é diante das pessoas, não, é diante de Jesus Cristo mesmo. Diga: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Aleluias. Oh, meu Deus, o Espírito Santo fala aos corações nessa manhã. Que o Senhor use aqui Ele quer. Que o Senhor transforme corações hoje aqui no nome de Jesus. Que o Espírito Santo mude situações hoje aqui no nome de Jesus. Por último, ele crê que Jesus pode purificar. Ele diz com toda certeza: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Amados, isso é fé acima de todas as coisas. A doença era grave, a lepra era terrível, mas ele deixa claro: Senhor, eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Não tinha dúvida ali. Senhor, eu acho, Senhor, estou aqui, né? Mas não, mas ele declara com toda certeza: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Você já disse isso hoje a Jesus? Você já pegou o seu problema, a sua situação? Você chegou diante dele hoje nessa igreja, hoje aqui? Você já disse isso para ele hoje? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Você já disse isso a ele hoje? Problema todo mundo tem, amados. Mas você já pegou o seu problema e disse hoje a Jesus: se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Basta o Senhor querer. Às vezes nossa fé é muito fraca, amados. Às vezes nossa fé é muito rasa, muito fraquinha mesmo. Às vezes nós não temos essa fé, amados. Às vezes ele está passando um problema em casa, mas a gente não tem essa fé de que Deus pode transformar. Às vezes está passando uma situação complicada na vida, mas a gente não acredita que ele tem poder, não, amados. Nossa fé é muito rasinha, muito fraca. Mas o Espírito Santo está falando nos corações aqui hoje: eu posso transformar qualquer coisa. Eu posso, diz o Senhor, eu posso mudar qualquer situação. Deus disse: será que a minha mão se encolheu? Uma vez Deus disse a Moisés: será que o meu braço se encolheu, Moisés? Será que a mão do Senhor agora ficou fraca do nada, Moisés? Será que eu não posso fazer? Hoje o Espírito Santo fala ao seu coração: será que eu estou fraco hoje? Será que eu fiquei mais fraco ao longo do tempo? Será que esse seu problema eu não posso resolver? Entregue ao Senhor a sua causa. Ele tem poder. Glória a Deus. Aleluia. Está difícil, amado. É complicado mesmo. Ninguém aqui vai julgar ninguém aqui vai julgar você. Às vezes o problema é maior do que a gente mesmo. Às vezes a situação
situação é complicada mesmo, mas o Espírito Santo nos trouxe aqui para lembrar o seu coração. Entregue diante dele, que ele pode virar a chave, ele pode transformar. Coração de pedra, ele troca com de carne. A mente complicada, ele muda. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção agora. Eu quero tirar a atenção do doente. E eu quero chamar a sua atenção para o médico agora. Aleluia. Nós vimos o que o leproso fez. Agora nós vamos ver o que foi que Jesus fez. Em primeiro lugar, amados, para a gente adiantar, versículo 13. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: eu quero ficar. Aleluia. Aleluia. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41, que conta a mesma história. Marcos, ele vai um pouco além. Marcos disse assim: Jesus, profundamente compadecido dele. Jesus se compadece dele. Ai, não, Jesus não pensa como os outros pensam, não. Glórias a Deus por isso. Jesus não pensa como a maioria pensa, não, amados. Jesus é diferente. Enquanto alguns diziam: coitado, vai morrer. Enquanto alguns diziam: esse aí está assim porque fez alguma coisa errada. Está assim porque merece mesmo, aí é castigo de Deus. Jesus, ele olha e ele se compadece profundamente. Ele se compadece, amados. Jesus não age com arrogância. Ele podia dizer: rapaz, você está aqui perto de mim. Eu sou muito puro, eu sou muito santo, não posso estar perto de alguém como você que é imundo. Se você tocar em mim, posso ficar imundo aqui cerimonialmente. Jesus podia dizer isso: olha, se afaste de mim, eu vou curar, mas não chegue tão perto não. Porque eu sou muito santo, eu oro muito. Eu sou muito santo, eu não posso estar muito perto de gente imunda não, senão complica para o meu lado. Mas a Bíblia diz que Jesus se compadece profundamente. Jesus não joga na cara dele: olha, você está assim porque você pecou, você sabe disso, né? Você está assim porque você fez isso naquele dia, você está lembrado? Não, amados. Jesus se compadece dele. Escute o Espírito Santo falando ao seu ouvido hoje. Jesus se compadece de cada um. Ele se compadece de mim, ele se compadece de você. Jesus não é igual aos outros. Ele escuta um coração arrependido. Ele escuta um coração contrito. Ele escuta, ele se compadece. Ele não fica só aí, ele vai além. A Bíblia diz que ele toca no leproso. Glórias a Deus. Ele quebra um protocolo interessante, importante da época. Ninguém podia topar, sequer topar em alguém assim. Porque além de poder se contaminar, ficava espiritualmente impuro para as cerimônias. Mas Jesus não está ligando para isso, irmãos. Jesus não está ligando para isso, porque com ele é coisa diferente. Com ele, o impuro não torna ele impuro. Pelo contrário, ele que é puro, ele purifica. Aquele puro que toca nele. Ele purifica qualquer um que se achega para ele. Ai, irmão, mas por que você está dizendo isso? Porque ele fez comigo, ele fez com você. Nós aqui não estamos contando história do que a gente ouviu. Ele já fez com cada um de nós. Porque aos olhos de Deus, todos nós aqui éramos impuros aos olhos dele. Aos olhos de Deus, ninguém aqui tinha dignidade de estar aqui hoje. Ninguém aqui é santo o suficiente para Deus. Lembre-se disso. Ninguém aqui é santo o suficiente aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que até os anjos ele atribui defeito. Ninguém aqui é santo o suficiente, ninguém aqui ora o suficiente. Mas todos nós somos aceitos por causa de Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos torna aceitos. Ele nos purificou do nosso pecado. Amados, o seu
seu louvor só é aceito por Deus por causa de Jesus Cristo. O sangue dele está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua casa. Isso torna você aceito dentro de Deus. Vamos finalizar, irmãos. Jesus ele é diferente em muitos aspectos. Porque a Bíblia diz que ele se compadece e ele faz. Ele se compadece, ele toca no leproso e ele diz: eu quero, fique limpo agora. Aleluia. No mesmo instante a lepra sumiu. Ele é diferente de nós, amados. Porque muitas vezes nós nos compadecemos, mas a gente não pode fazer muita coisa. Tem casos que você se compadece, mas você não pode fazer nada. Tem casos que você até pode fazer, mas você não se compadece. Tem situações que a gente até pode ajudar, mas a gente não tem compaixão. A gente vira a cara, faz conta que a gente não vive. Mesmo podendo fazer alguma coisa. Mas Jesus é diferente. Jesus se compadece, Jesus pode fazer todas as coisas. Ele se compadece, ele tem poder para fazer. Então louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos finalizar. Eu peço uma mais por gentileza, fique em pé em nome de Jesus. Eu peço permissão para o missionário para fazer uma oração com toda a igreja do Senhor. Aleluia. Amados, que essa oração seja de humilhação diante dele. Quero chamar você, convidar você a orar juntamente conosco aqui. Nessa oração nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero que você exercite isso juntamente conosco.